Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Olá, paz e bem a você que acompanha aqui mais um podcast especial da Web Rádio Santo Antônio, né? Hoje de forma bem especial, geralmente você acompanha aqui toda segunda-feira, podcasts variados, com diversos temas, com várias pessoas participando, uma espécie de até um documentário em áudio, né? Matérias em áudio. E hoje nós queremos fazer diferente com você, apresentar algo diferente para você. Hoje, dia 2 de agosto, nós celebramos uma festa bem especial para todos nós franciscanos, né? Nós lembramos o perdão de Assis, que você com certeza já deve ter ouvido, né? Ouvido falar e já tem algo, já traz algo sobre esta festa de grande valor para nós. E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos direto lá para a Itália, né? E nós vamos contar com a ajuda de um irmão para conversar um pouquinho sobre esta festa da misericórdia, como é considerada para nós franciscanos, e muito cara para nós, né? Porque se era cara, né? E era um desejo muito forte do coração de nosso Pai Francisco, de que todos alcançassem a misericórdia, também deve ser para nós uma graça e um desejo do nosso coração também propagar e divulgar esta imensa misericórdia, este imenso amor de Deus por nós, né? E nós queremos conversar hoje. Eu não vou falar o nome dele, não vou apresentar, porque vou deixar que ele se apresente para a gente. Paz e bem, Frei, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Paz e bem, Frei Roberto, alegria é para mim participar com vocês pela Web Santo Antônio, o convite que você me fez, muito obrigado, e é sempre uma satisfação. Eu já estive com vocês alguns anos atrás, não me lembro exatamente quando foi, mas eu posso dizer que estou voltando com alegria na Web Santo Antônio, e a gente vai partilhar um pouquinho hoje sobre a nossa experiência. Eu sou Frei Fábio, sou brasileiro, goiano, sou de origem da província do Santíssimo Nome de Jesus. Nós estamos com a nossa sede em Anápolis. Anápolis é uma cidade que está entre a capital de Goiânia, capital de Goiás, e também Brasília. É uma cidade que se desenvolveu, sobretudo, com a presença dos frades ali. Nós somos uma província norte-americana, fundada pelos frades norte-americanos, da província de Holy Name, Santíssimo Nome, e assim a gente recebeu o mesmo nome no Brasil, Província do Santíssimo Nome de Jesus. Eu fiz toda a minha formação no Brasil, durante todos os anos, a cada etapa da formação, a filosofia, também a teologia, fui ordenado, trabalhei na província como animador vocacional no trabalho com as vocações, acolhendo jovens também para a vida religiosa. Depois eu tive a experiência de trabalhar como pároco, sempre na cidade de Anápolis, na paróquia de Santana, e ali surgiu o desejo muito mais forte, porque já era um desejo antigo, de também ir para as missões adiantes, ou seja, as missões além fronteiras. E assim, então, depois de um discernimento com a minha província, com os meus superiores daquele tempo, eu pude, então, manifestar formalmente o pedido de ir para as missões na Terra Santa. Então, a Terra Santa é uma entidade religiosa, a gente pode dizer que é uma província, porque a maioria conhece pelo nome de província, que ela contempla a presença de frades do mundo inteiro. Então, as vocações locais, elas não são suficientes em número para cuidar dos santuários, os santuários da nossa redenção. Então, somos praticamente frades de todo o mundo que cuidamos da Terra Santa, que estamos presentes nos santuários da Terra Santa, frades de todos os continentes, e além dos santuários da Terra Santa, a entidade custódia da Terra Santa, está presente também em muitos outros países, como eu, aqui na Itália, além de outros tantos frades que se encontram aqui na Itália a serviço da custódia da Terra Santa. Pois é, Frei. Então isso, ver esse desejo, né, do seu coração, da missão adigentes, né? Lembra muito também aquilo que Francisco nos pedia, né, para que nós fôssemos neste mundo peregrino e forasteiro, né? Entendêssemos o nosso claustro como algo
que não é algo específico, né, mas que é algo amplo. E já trazendo um pouquinho, nós estamos aí iniciando o mês vocacional. Você já deu uma pincelada um pouco dessa sua história vocacional, mas como surgiu então esse desejo da missão Adigentes, né? Porque a gente percebe que são vários os desafios que cercam, né? Então, são a dificuldade da língua, de outras culturas, mas como foi então que surgiu esse desejo a ponto de ser bem maior do que todas essas limitações e dificuldades? Partilha com a gente. Eu acredito que é sempre uma resposta talvez de gratidão a tudo aquilo que Deus já fez na minha vida por meio de pessoas que sempre estiveram ao meu redor. Primeiro, eu nasci numa paróquia, que é a paróquia de São Francisco. Então, os frades franciscanos já estavam na cidade onde eu nasci, que é Catalão, no interior do estado de Goiás. E depois surgiu uma segunda paróquia na cidade. Então, em homenagem aos franciscanos que já estavam na cidade há muitos anos, colocaram o nome da paróquia do padroeiro de São Francisco. Então, territorialmente, eu pertenço a essa paróquia. Eu cresci nessa paróquia com os padres italianos e também com as irmãs italianas. Então, já era comum para mim viver com, vamos dizer, com os estrangeiros, porque a minha referência sempre foi muito a igreja, sobretudo com as irmãs, que eram muito presentes na minha família. A minha mãe ficou viúva com 3 filhos pequenos, que éramos nós, e assim as irmãs se tornaram uma presença constante na nossa casa, na nossa família. Então, essa coisa de lidar talvez com a língua italiana, o sotaque italiano, conviver com os estrangeiros, isso já faz parte de mim desde muito pequeno. Depois, eu me tornei frade na província do Santíssimo Nome, como eu já disse, dos frades americanos. Então, quando eu entrei para a província, ainda eram muitos os frades americanos que tínhamos. Depois, aos poucos, alguns voltaram para os Estados Unidos, já em idade avançada, e muitos outros faleceram. Tivemos agora há pouco que faleceu o frade mais idoso nosso, norte-americano, de 96 anos. Hoje, na minha província, no Brasil, temos apenas um frade que veio da província de Holy Name, nos Estados Unidos, de Nova York, mas todos os outros já se foram. Então, eu acho que é todo um contexto de missão já em torno a mim. Então, eu cresci com padres, freiras, missionários no Brasil. Depois, na minha província, também foi esse contato com os frades missionários, porque eles sempre contavam o modo como chegaram no Brasil, chegaram de navio, pós-guerra, o que eles passaram, que enfrentaram para poder aprender o português, passaram pelo Rio, por São Paulo, até conseguirem chegar em Goiás. E todas essas histórias que eles nos contavam sempre me chamou muita atenção. Eu ainda me lembro também que durante os primeiros anos de formação, alguns frades missionários passavam pela nossa província e os frades formadores pediam para eles deixarem um testemunho. E eu me recordo de um frade que morou muito tempo em Luxemburgo, que era uma casa, não sei se continua, uma casa de preparação para os missionários da ordem. E quando aquele frade começava a contar suas experiências das missões, ou dessa casa de preparação para os frades, eu tinha como que um sonho, mas jamais pensava que aquilo seria realizável. Mas um sonho de ir também para uma casa de preparação, para me preparar para as missões e um dia poder morar fora. Então, acho que talvez da minha infância, já do contexto onde eu cresci, depois no ambiente da província, talvez a minha ida para as missões ou a minha saída do Brasil foi sempre no sentido de uma resposta a tudo aquilo que a minha província já recebeu, aquilo que eu também recebi através da igreja, da fé, dos sacerdotes e também das irmãs que tive sempre contato. E é bonito que aqui no Brasil a gente toca muito nisso, né? Por exemplo, também a nossa província tem grande influência dos alemães, né? Então, hoje ainda nós temos um grupo, né? Não maior, não mais como antigamente, mas de muitos que mostram pra gente essa dedicação de passar, às vezes, 3 anos no Brasil inteiro para só depois ir passar um tempo de férias na Alemanha. Alguns que foram até a missão que a gente tinha, por exemplo, no Chiriós, lá na Amazônia.
e doando mesmo a vida, gastando seus dias realmente. E isso realmente, para nós brasileiros, nós podemos tocar na história de grandes homens, né? E além desses que vieram para cá, tantos brasileiros que também foram, né? Tipo, eu conheci um frade na minha formação que andou pela Terra Santa, pela Rússia, pela África, por vários espaços, vários lugares, pregando e sendo esse missionário, e no final da vida contava com muito entusiasmo e alegria todos os fatos, inclusive histórias engraçadas e também tantas outras que a missão nos proporciona. Mas isso é muito bonito e realmente se encanta e faz com que a gente pense, né, um pouquinho de pensar muito mais do que nosso espaço, né? Pensar apenas como que nós temos essa característica de uma ordem que chama espalhada em todo mundo, né? Então, se a gente não cria essa concepção também de uma missão mais ampla, né? A gente pode correr o risco de ficar preso, de prender também o nosso carisma em um certo espaço, né? E aí, Frei, a gente sabe que o senhor tem um trabalho também muito interessante na internet, né? Inclusive, a gente até divulga aqui, aproveita para divulgar o Via Franciscana, né? Que é o canal do YouTube, né? Onde o senhor sempre posta um pouquinho do senhor, tem muito, né? Mas também tem muito dos espaços e lugares, às vezes, que o senhor gosta de mostrar. Inclusive, eu partilhava já com o senhor antes sobre a cidade onde, né, que morreu e que nasceu São Boaventura, onde eu vi outro dia, mas acaba sendo uma forma, né, de evangelização e também de chegar até nós um pouco da cultura de onde o senhor está, né? Eu acho que tudo começou a partir da experiência que nós vivemos, todos nós, que foi da pandemia. Então, a pandemia, a Itália sofreu muito com a pandemia, seja nas restrições do lockdown, mas seja também na quantidade de mortos, muitos idosos. A Itália é um país com uma faixa etária muito elevada, tem muitos idosos, e aquilo me fez me aproximar da internet. Então, como forma também de ocupar o tempo da gente, porque muitos chegaram à depressão, muitos chegaram a tantas formas depreciativas da própria vida. Nós aqui aumentamos o nosso trabalho interno, seja com jardim, horta. Nós também aumentamos a intensidade dos momentos e horários da oração, seja comunitária, seja pessoal, mas ainda eu tinha tempo, além das orações, além do meu estudo, de me dedicar à internet. E o que me chamou muita atenção foi o nosso povo aí no Brasil, porque quando aqui a gente já estava se recuperando do primeiro lockdown, o Brasil foi fortemente golpeado pela pandemia. E o nosso povo aí estava sem igreja, sem o contato com os sacerdotes, sem a participação nas missas e assim por diante. E ali eu comecei, então, fazendo algumas postagens, seja no Instagram, dando também um pouco mais de atenção, de contato direto às pessoas que não tinham outra forma de ter contato com a igreja, com os sacerdotes. E aí eu já tinha um canal antigo no YouTube, que era uma coisa que já estava talvez morta, adormecida, e eu pensei, por que não eu que estou aqui num território onde viveu São Francisco, no Vale de Spoleto, por que não partilhar também algo que as pessoas sempre me pediram? Eu sempre tive muita dificuldade, talvez muita vergonha de me expor, de falar, de mostrar a minha face. Talvez aos poucos, eu ainda tenho muita vergonha, mas a gente vai se soltando aos poucos. E comecei então de modo muito simples, de modo muito, vamos dizer, artesanal, filmar alguns lugares aqui da região e postar. Eu estou em falta porque eu tenho muito material ainda gravado, mas preciso um pouquinho de tempo para fazer edição e poder publicar. Mas tem alguma coisa interessante lá que o pessoal pode acompanhar. Se chama Via Franciscana. Via é sempre um caminho, sempre um itinerário, sempre uma estrada. E essa estrada que é a Via Franciscana. Então, no caminho de São Francisco, a gente poderia interpretar assim. Inclusive eu digo que continue, porque eu fico encantado com cada pedacinho
de Assis, né? O senhor colocou da Fonte Colombo, onde foi escrita a regra, né? A de São Boaventura, volta a dizer, mas também, enfim, todos os espaços eu fico encantado, né? E eu fico encantado, realmente acho muito bom, inclusive muito top a edição e tudo muito bom, realmente. Nem parece amadorismo, viu, minha gente? Então a gente deixa aqui. Mas inclusive... aqui. Não, eu posso dizer que aqui. O problema é que aqui é muito fácil fazer fotos, fazer vídeos, porque realmente os lugares são muito bonitos. Então, não precisa de muito profissionalismo, porque uma simples foto que você faz no celular sai muito bonito. Então, talvez uma filmagem que você faz no celular também, porque os lugares ajudam e ajudam muito. Então, se você talvez tenha uma noção de luz, a questão do sol, pegar a boa iluminação, é certeza que uma foto, que uma filmagem vai vir bonita. E por aí já se percebe. Você já tem essa noção, né, minha gente? Já se percebe o quanto tem um pouco de tudo isso nesse canal. Inclusive, corre lá. A gente vai deixar aqui embaixo. Jesus. No GC, para você acompanhar e correr lá no YouTube e acompanhar os vídeos que já tem lá, maratonar, né? Por que não? E depois o Frei vai prometer que vai voltar a lançar alguma coisa para que você possa ficar antenado aí. Mas, Frei, antes da gente entrar na dimensão do Perdão de Assis, que é o objetivo dessa nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do lugar onde o senhor está, né, da importância dele também para a nossa vida como franciscanos e também a sua atividade aí junto à comunidade local. Então, a minha missão, ela é a serviço da custódia da Terra Santa. Então, Jerusalém é a cidade santa. Os salmos nos dizem isso e repetem o tempo todo a Jerusalém, a cidade santa. Da cidade santa, que é num lugar santo, que é os territórios sagrados que nós temos de Jesus, eu vim para um outro lugar santo, que é, para nós franciscanos, os lugares de São Francisco. Então, eu estou na região onde viveu São Francisco, por onde passou São Francisco. Ele percorria todo o Vale de Spoleto. Então, eu estou morando numa cidadezinha entre Assis e Spoleto. Estou muito mais próximo de Spoleto, que é a sede da nossa diocese, que de Assis, mas as distâncias aqui são muito pequenas. Eu estou, por exemplo, de carro a 25 minutos da Porciúncula. É muito rápido e aqui a gente chega de modo muito fácil pela autoestrada. Estou exatamente de frente à cidade de Treve, que também está numa cidade na montanha. Eu estou na montanha do outro lado, entre a cidade de Spoleto e a cidade de Spelo. Essas cidades são importantes e elas aparecem várias vezes nos escritos franciscanos. Então, a cidade onde eu estou se chama Monte Falco. É uma cidade que cresceu da espiritualidade franciscana. O franciscanismo aqui na região, ele se difundiu de modo muito forte, muito rápido. Nós estamos assim muito próximos de Assis e toda essa região, seja os vales por aqui, sejam as montanhas, foram logo cheios de feitos eremitérios, pequenas igrejinhas. A vida eremítica, que é a vida mais primitiva franciscana, ela se tornou muito forte. Então, na cidade onde eu moro, que é uma cidade picolíssima, para dizer muito pequenininha, nós somos, contando com todos os distritos em torno, nós somos em torno de 5 mil moradores. É uma cidade muito, muito pequena, mas veja, aqui tinham os franciscanos menores, que somos nós que estamos até hoje, os capuchinhos, os conventuais, as irmãs clarissas, além dos agostinianos, beneditinos também, que já estiveram por aqui na cidade, e as irmãs clarissas, que antes era um só mosteiro, foi dividido ao longo da história em 2 mosteiros. Então hoje nós temos 2 mosteiros, um próprio atacado no outro, ligado no outro, de um lado agostinianas, do outro lado irmãs clarissas. Isso eu quero dizer que a presença religiosa em todos os lugares, em todas as pequeninas cidades aqui da região, ela sempre foi muito forte, e sobretudo essa religiosa franciscana. Então aqui no Vale de Spoleto,
onde São Francisco percorreu por diversas vezes, seja quando ele foi para a guerra, seja para levar tecidos do seu pai, seja aqui do lado que está também a cidade de Foligno. A cidade de Foligno é a terceira maior cidade aqui da Úmbria, que é a região onde eu estou. Foligno é onde São Francisco também foi vender os tecidos do pai, de modo escondido, e depois voltou para Assis para dar o dinheiro àqueles que pediam, aos mendigos do seu tempo. Ou seja, a cidade, a região é toda marcada pela presença de São Francisco, e a gente ainda vive essa realidade. As cidades por aqui não são altamente desenvolvidas, não são metrópoles, então são cidades pequenininhas que vivem ainda o cotidiano das pessoas idosas. Algumas ainda faz o macarrão em casa, faz todo o vinho em casa, faz ainda o queijo em casa. Então tem toda essa cultura, essa tradição italiana que ainda é possível de vivenciar nas pequenas cidades onde eu estou. E realmente a gente pensar aí na região da Úmbria, né, quando o senhor fala e onde o senhor está localizado, a gente imagina uma região onde São Francisco com certeza andou por todos esses lugares, né, e como o senhor trazia agora, né, esse lugar onde Francisco vendeu os tecidos do pai, né, escondido, aquele fato tão importante, tão marcante para nós, enfim, assim, são lugares realmente que eu acho que onde a gente toca, a gente consegue sentir, perceber, olha, Francisco passou por aqui, né, e deixou uma mensagem e é um sinal para esse povo também aí, né. Mas então, Frei, a gente entrando então no nosso assunto, o senhor falou que está aí há 25 minutos da Porciúncula, né, esse espaço tão sagrado para nós franciscanos, né, o lugar onde ele mesmo dizia, né, olha, se um dia expulsar vocês pelas portas dos fundos, né, entre pela janela, né, mas nunca saia desse lugar, né, nunca saia dessa igrejinha, né, mas para começo de conversa, Frei, explica para a gente o que é essa Porciúncula que a gente tanto fala. Então, Porciúncula é uma igreja muito pequenininha com relação a todas as igrejas que nós conhecemos. Essa Porciúncula está abaixo da cidade de Assis. Então, a cidade de Assis é uma cidade em cima da montanha, e embaixo da cidade foi construída também uma outra cidade. A gente pode dizer hoje a cidade moderna, que é chamada de Santa Maria, que ganhou esse nome por causa da Porciúncula, que é uma capelinha dedicada a Nossa Senhora. Esse terreno onde se encontra a Porciúncula, no tempo de São Francisco, era propriedade dos beneditinos. Então, os mosteiros, os beneditinos sobretudo, eram os grandes detentores de terras, de fazendas, de propriedades, porque recebiam de donações, recebiam de heranças e assim por diante. Então, São Francisco encontrou essa igrejinha que estava abandonada, como ainda hoje a gente encontra muitas outras igrejinhas abandonadas aqui na região. É uma coisa quase que normal. A gente tem igrejinhas pequenininhas por todos os lados por aqui. Algumas muito bem cuidadas, algumas de propriedade privada, algumas abandonadas, propriedades da igreja ou não. São Francisco começou então a restaurar aquela igreja com as suas próprias mãos, colocando uma pedra depois da outra, recebendo um dia uma ajuda, um outro dia fazendo o serviço sozinho. Depois São Francisco então recebeu como doação aquela propriedade. Ele sempre relutou muito a receber propriedade, a ter algo material, por causa do voto de pobreza. Ele achava que estava ferindo o voto de pobreza. Mas a Porciúncula ele aceitou não por si, para ele mesmo, mas aceitou pela fraternidade. Então, em torno da Porciúncula tinham cabanas, próprio tendas. Então, os frades se encontravam ali. Hoje nós temos a Porciúncula como o berço da ordem, porque ali nasceu a espiritualidade, o movimento franciscano. É melhor a gente chamar de movimento franciscano. Ali se deu também os primeiros capítulos gerais da ordem, sobretudo o grande capítulo de 1217, quando São Francisco percebeu a necessidade de mandar frades para outros lugares, aquilo que você falava antes das missões. Então, São Francisco, na Itália, já estavam com mais de 5.000 frades. Imagine, a Itália com mais de 5.000 frades. Em 1217, São Francisco, então, por que não mandar de 2 a 2
por tantos outros lugares, os países da Europa e também além-mar, se chamava assim, porque depois do mar ainda não sabia o que tinha. A gente pode ter uma noção que Brasil foi, a gente diz, descoberto em 1500, né? Então, o que tinha além-mar não se sabia ainda. Então, porciúncula é uma pequena porção, então uma pequena porção de terra. Então, porzione, porciúncula, porzione em italiano é porção, essa pequena, é um pedacinho de terra, a porciúncula. Então, é conhecida como porciúncula ou Santa Maria dos Anjos, porque é uma igrejinha dedicada a Nossa Senhora, a patrona da ordem, que é Nossa Senhora dos Anjos. Ô, Frei, isso é muito bonito porque fala muito do nosso carisma, já que nós somos chamados de menores, né? Iniciar num lugar que tem essa proporção de tamanho mesmo, pequena, né? Mas também tem essa singularidade por estar fora dos muros de Assis, né? Fora do grande movimento, fora do grande espaço de pessoas e também de até mesmo pensar como um espaço longe dessa realidade, talvez sinal mesmo desta nossa vida e de como deveria ser. E eu lembrava agora que é importante esse espaço para nós franciscanos, mas também é importante, por exemplo, para as clarissas, né? Porque a gente imagina a Clara cortando os cabelos no Domingo de Ramos naquele local, né? E depois, por que não pensar também que talvez Francisco não acolhia ali muitos irmãos também leigos, né? E que queria conhecer um pouco mais a nossa vida, já pensando talvez até nessa espécie de hoje que a gente entende como ordem franciscana secular, né? Esses movimentos leigos dentro do carisma. Então, era um espaço de encontro para toda a ordem, né? Então, é um espaço que é importante para a gente como frades, primeira ordem, mas também, com certeza, para a segunda ordem, como também para os nossos irmãos terceiros. É um espaço importantíssimo para a história franciscana, Porciúncula. Claro, claro. Ali começou tudo. Então, hoje, para a gente falar de movimento franciscano, a gente tem que se remeter à nossa origem. A gente tem um costume no Brasil que a gente diz que a nossa, por exemplo, para dizer a nossa educação vem de berço. Ou seja, a gente conhece a educação de uma pessoa a partir de onde ela nasceu, com quem ela cresceu, quem foram seus pais e assim por diante. Então, a nossa origem, o nosso berço é a porciúncula. Então, a nossa origem está ali. Então, tudo que a gente pode hoje pensar de movimento, ramo, descendência dentro do franciscanismo, a gente se encontra ali na porciúncula. E aquele é um local ainda muito importante, por quê? Porque São Francisco, que se encontrava em Assis, já muito mal, já muito doente, ele já pressentia a sua morte, ele pediu então de ser levado para Santa Maria. Então os frades o transportaram de Assis para Santa Maria, e é muito bonito que tem um caminho ali, que a gente pode fazer até mesmo a pé. É uma coisa que eu quero fazer para o canal, fazer esse percurso a pé, filmando também, porque realmente é muito bonito e vale muito a pena. Eu já fiz outras vezes, mas pensando no canal, quero registrar. Ali tem um local onde São Francisco pediu para os frades que pudessem virá-lo, que ele estava cego, mas São Francisco queria estar voltado para a cidade de Assis para abençoar Assis. Ou seja, no percurso entre Assis e Santa Maria, que São Francisco quis morrer ali, ele, no meio da estrada, pediu que os frades então pudessem parar e fazê-lo voltar para Assis, que ele abençoou a cidade. Ali a gente tem um memorial, e ele morreu ali na porciúncula. Então nós temos a capelinha da morte de São Francisco, e ele pediu para morrer nu, ou seja, sem vestes. Quando a gente fala nu, no tempo de São Francisco, na Idade Média, não é totalmente nu, é sem o hábito, mas por baixo do hábito tem as vestes, que a gente fala as vestes talvez internas. Então aqui, deste modo, para o seu tempo, era nu. Então São Francisco morreu com hábito pela obediência, porque o seu superior, que ele não era mais superior, disse: Pai Francisco, em nome da santa obediência, eu te peço
que não faça esse pedido de tirar o hábito, mas que permaneça deste modo. Então, assim, é muito importante a porciúncula, talvez é o desejo de muitos franciscanos. Eu posso dizer que eu, quando entrei pela primeira vez, interessante que agora a porciúncula é essa igrejinha, e em cima foi feita uma grande basílica a pedido de um dos papas do ano 1500 e alguma coisa. Então foi construída uma grande basílica e a igrejinha ficou no centro, próprio no centro. O altar principal está atrás da porciúncula e na frente da porciúncula tem ainda muitos bancos até o ingresso da igreja. Quando eu cheguei na porta principal da igreja e vi no fundo a igrejinha da porciúncula, eu fiquei assim um pouco estático e fui caminhando modo estático até chegar bem de frente à porta que não se fecha nunca, que é a porta da misericórdia, que é a porta da porciúncula. Então, é um desejo, é um sonho dos franciscanos e as franciscanas, porque esse lugar mexe muito conosco, com a nossa vocação. Pois é, um lugar pequeno, mas marcado por grandes histórias, né? Inclusive, quando Francisco abre o Evangelho, né? 3 vezes com seus irmãos, né? Quando a morte, como o Senhor trazia, como para Clara, né? E tantos outros momentos que, com certeza, inclusive, já entrando nesse tema, um espaço mariano, que lá onde Francisco consagrou a nossa ordem e deixou a Virgem Maria como advogada, né? Advogada deste movimento franciscano que começava, e fala muito, né, Frei, desta nossa devoção à Virgem Maria, deixado como herança por São Francisco, né? A devoção a Nossa Senhora em São Francisco, ela é presente talvez do começo ao fim da sua vida, sobretudo da sua conversão até a sua morte. Então, a relação que São Francisco tinha com Nossa Senhora era realmente uma relação filial. Então, São Francisco era filho de Nossa Senhora e tinha Nossa Senhora como mãe. E essa relação, a gente, não é um devocionismo, não é uma piedade que permanece num pieguismo, alguma coisa assim. Era realmente uma filiação forte. Nossa Senhora, em diversos momentos da vida de São Francisco e da história da ordem, intercedeu, e a gente pode dizer interferiu de modo benéfico para o bem de São Francisco, para o bem da ordem. E ali a gente tem, então, esse precioso pequeno espaço, que é a porciúncula, e ainda mais, dedicado a Maria. Pois é. Mas Frei, o senhor falava agora dessa dimensão, dessa ligação filial de Francisco com a Virgem Maria. E é interessante, porque se a gente pega a saudação de São Francisco para Nossa Senhora, a gente vai ver uma relação que ele coloca a Virgem Maria como bem próxima, né? Algo junto, unida a ele, né? A ponto dele fazer essa experiência tão profunda, a ponto de dizer que ela é palácio do Senhor, templo do Senhor, né? Morada do Senhor. Isso é muito bonito, isso é muito forte, né? E justamente partindo de Nossa Senhora, né? Esse dia para a gente do Perdão de Assis, que é o dia também de Nossa Senhora dos Anjos, tem uma unidade muito interessante, porque algumas histórias e algumas fontes, na verdade, as fontes franciscanas nos traz isso, que durante um sonho, né, Francisco se encontra ali diante o Francisco tem uma aparição, na verdade, de Jesus e da Virgem Maria, né? E aí ele pede a indulgência, né? E a Virgem Maria está ali junto, né? E ela entra no espaço como intercessora para aquele momento, né? E aí depois entra essa dimensão, né? De que ele vai para o Papa, né? Pedir a indulgência também, isso já é outro espaço. E até que chega aquela famosa frase, né? Que ele diz, eu quero levar todos ao paraíso, né? Quero que todos possam ir para o paraíso, né? Então a indulgência acaba, esse dia do Perdão de Assis, acaba também sendo um momento especial para a gente, por essa dimensão de um Francisco que quer que todos tenham lugar no céu. E com a ligação, com a presença ali singular da Virgem Maria também, como intercessora, como o senhor falava agora há pouco, dessa dimensão dela como intercessora. Então, se já não bastasse toda a beleza e a importância dessa pequena igrejinha que é a porciúncula, ainda São Francisco ali
teve então esse sonho, ou talvez essa visão. Era noite, da Virgem Maria com Jesus Cristo e os anjos, e Jesus então atendeu esse pedido de Francisco. Francisco, naquela noite, desejou de que aquele espaço fosse um espaço de misericórdia. Mas como assim? Um espaço de perdão dos pecados. Mas como assim? Um lugar onde as pessoas pudessem entrar, encontrar-se consigo mesmo e com Deus, pedir perdão dos pecados e receber a graça do perdão. Daí então veio essa indulgência. E isso foi confirmado por Jesus, e São Francisco então pediu como que isso poderia acontecer, e Jesus disse para Francisco: você deve ir ao meu enviado, ao meu correspondente na Terra, que seria o Papa, e o Papa estava em Perúdia. Perúdia é como a nossa capital aqui da região, está ali do lado de Assis, era no tempo de São Francisco uma das muitas outras cidades papais. Então São Francisco, no dia seguinte, de manhã, foi até o Papa, em Perúdia. Foi ele e mais um irmão, Frei Maceu. E chegando ali, então, ele manifestou para o Santo Padre essa sua visão, esse seu pedido. O Santo Padre achou alguma coisa muito extraordinária, porque não tinha pedidos até então daquele modo. Os pedidos de indulgências que chegavam eram, sobretudo, aqueles que participavam das cruzadas santas em Jerusalém. E São Francisco, então, chega com esse pedido, assim, um pouco extraordinário, um pouco, talvez, fora de moda. Porém, o Santo Padre lhe concedeu o pedido. E ainda perguntou para Francisco: mas por quanto tempo você pede essa indulgência? E o que nós temos nos escritos de resposta de Francisco para o Santo Padre é: eu não estou falando de anos, eu estou falando de almas. Então, eu não peço anos, eu não peço tempo, eu peço almas. Eu desejo que todos possam entrar no paraíso. E aí vem então essa... E ainda, para continuar essa história, o Santo Padre diz para Francisco: mas então agora eu te indico, você deve ir até esse lugar para pegar a bula, para você receber por escrito essa indulgência. Ele diz: mas Santo Padre, se isso é vontade de Deus, eu não preciso de nenhuma confirmação, senão essas as tuas palavras. Então não preciso de nada por escrito, porque aquilo que é de Deus e Deus sabe. E eu tenho também a intercessão de Nossa Senhora, que estava junto nesse sonho, nessa revelação, e é na sua igrejinha, que é a Porciúncula. Então, ou seja, Nossa Senhora também, como mãe, quer os seus filhos absolvidos dos pecados, ou seus filhos perdoados dos pecados. E aí então vem essa festa, essa beleza do perdão de Assis, ou da festa da misericórdia. E isso aconteceu, esse pedido de São Francisco, no ano de 1216. Ou seja, mais ou menos 10 anos antes da sua morte. São Francisco morreu em 1226. E ali ele, no dia 2 de agosto, com a presença de bispos da região, fez então esse grande anúncio. Tem até pinturas antigas de São Francisco com alguns bispos atrás dele, num local mais elevado, diante de uma grande multidão, onde ele pôde então proclamar esse perdão de Assis, que é a festa da misericórdia, que é a festa que a gente está falando agora, a festa da indulgência, ou a festa do perdão de Assis. É muito bonito, né? Tudo isso é muito profundo e muito forte. Eu acho que você de casa que está nos acompanhando percebe isso, né? Percebe o quanto é algo forte, né? E não é apenas algo escrito, algo que ficou na história, mas é algo também que interpela para nós hoje, né? E a gente perceber esta festa, né? Que Francisco toma essa iniciativa, né? Pensando em todos, né? E ele pensou tanto em todos que essa festa hoje se prolonga para todas as igrejas franciscanas, né? Que assumem também esta característica, né? Então, ou seja, chegou a todos realmente, né? Todos têm espaço, necessariamente agora não é preciso apenas em Assis, na Porciúncula, mas
se tem uma igreja franciscana perto de você seguindo os passos, né, que inclusive daqui a pouco o Frei inclusive pode falar para a gente, vivendo bem esses passos, você pode alcançar essa indulgência, né, esse perdão, né, mais do que um perdão, essa experiência com a misericórdia de Deus, entendendo que Ele nos acolhe, né, acolhe a todos nós. E já falando dessa indulgência, Frei, então qual é esse processo, né, como é que ela deve ser feita para ser alcançada, né? Quais são os passos aí existentes para ela ser alcançada? Então, no início, essa experiência da indulgência plenária, ela se dava somente na Porciúncula, nessa pequena igrejinha. Aos poucos, foi estendida por toda a igreja. Então, hoje, por exemplo, é possível, se você não pode vir até Santa Maria, vir na Itália, etc, etc, etc., você pode, na sua paróquia, se é uma igreja franciscana ou se não é uma igreja franciscana, mas uma igreja paroquial ou uma igreja franciscana, você pode ir e também receber a indulgência plenária dos seus pecados. Então, isso é muito bonito. Tem algumas regras, é claro que tem. Aqui na Porciúncula, todo ano essa indulgência plenária ela é concedida. Então, todos os dias do ano. Nas igrejas paroquiais e nas igrejas franciscanas, ela acontece do meio-dia do dia 1º de agosto ao meio-dia do dia 2 de agosto. Então, essa é uma orientação. Eu sei que no Brasil a gente tem a experiência de haver missas às 7 horas da noite, às 7h30 da noite, em muitas comunidades. É claro, se naquele dia eu cumpro as minhas as regras na missa do dia 2 à tarde, à noite, é claro que isso não tem problema nenhum. Então vamos lá. A gente tem, primeiro passo, uma confissão sacramental, ou seja, uma confissão a um sacerdote. Melhor ainda se for a confissão individual, não a confissão comunitária. Então essa confissão pode acontecer 8 dias antes ou 8 dias depois. Veja que interessante, talvez você não tenha tido uma oportunidade de encontrar um sacerdote no dia 2 ou um pouco antes do dia 2, você tem ainda 8 dias depois para fazer a confissão. Primeiro passo, confissão sacramental. O segundo passo, a participação de uma Santa Missa, no dia 1º ou no dia 2. Terceiro passo, a profissão da fé, rezar o creio. Isso porque nós somos filhos da igreja, nós somos sobre a obediência do Santo Padre. Então isso nos faz ainda vincular com o Santo Padre, que é o sucessor de Pedro, que está no comando da nossa igreja, na orientação da nossa igreja. O quarto passo, rezar nas intenções do Santo Padre, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou um Glória ao Pai, ou talvez uma outra oração que você tem de devoção, uma oração pelo Santo Padre. Então são basicamente esses 4 passos, Roberto. A confissão, a participação da Santa Missa, a profissão da fé, o creio, e também a oração pelo Santo Padre. Então, seguindo esses passos, nós recebemos então essa experiência de indulgência plenária, ou seja, experiência de contato com a misericórdia de Deus. Quando nós, por exemplo, brigamos com alguma pessoa, temos uma dificuldade com o relacionamento com alguma pessoa, sempre fica alguma mágoa, algum rancor, algum sinal, talvez, mal. Então, na nossa relação com Deus, pode ser que tenha alguma coisa também que não está tão bem. Na nossa relação com os nossos irmãos, tem alguma coisa que não está tão bem. Então, experimentar a misericórdia com a confissão, oração pelo Santo Padre, profissão da fé, participação na missa, é a gente experimentar de novo essa acolhida, esse abraço de Deus a todos nós. Para concluir essa parte, a Porciúncula, essa pequena igrejinha que na entrada tem uma porta com um arco, não sei como que diz, uma porta com um arco, em cima tem uma pintura, essa pintura é de um autor famoso, uma pintura antiga,
que retrata esse sonho que São Francisco teve antes de ir fazer o pedido para o Santo Padre. E essa porta é a porta que não se fecha nunca, porque é a porta da misericórdia. A porta da misericórdia não se fecha nunca. Nós tivemos alguns anos atrás o Ano Santo da Misericórdia, você se recorda, não? A gente teve também as Portas Santas da Misericórdia. Então a gente sempre comentava, mas a porta da misericórdia não é alguma coisa que a gente abre e fecha. É claro que dentro de um ano santo a gente tem precisamente o dia de abertura, o dia do encerramento, mas a misericórdia de Deus é uma porta que não se fecha nunca, nunca, está sempre à nossa disposição. E a gente tem essa graça, como franciscano, como cristão, nesse dia 2, na festa do perdão, de renovar esse perdão da parte de Deus, que é através da indulgência plenária. E Frei, o senhor então falava dessa dimensão da confissão, a gente lembra, e o senhor falava mais uma vez também, dessa dimensão da misericórdia, e aí a gente lembra desse tempo de pandemia que nós vivemos, que ainda estamos vivendo, na verdade, né, e que muitas pessoas, hoje já está bem mais aberto tudo, mas nós vivemos tempos, por exemplo, de não podermos ir até as igrejas para fazer esse processo de confissão, né, dessa proximidade com os padres, para fazer esse trabalho, né, e de certa forma a confissão é um sacramento de cura também, como a igreja coloca, e que através da misericórdia de Deus nós somos também estamos limpos e somos curados de muitos erros e males que atrapalham a nossa vida como cristãos, né? E nessa pandemia, por exemplo, a gente preso em casa, né? Depois às vezes com contato com outras pessoas mais próximas, e aí vem questão de discussões, brigas, são várias coisas que vieram à tona, né? E enfim, né? A necessidade, né? Nós temos a necessidade deste perdão. O ser humano, né? Eu acho que no ápice da sua vida, ele tem essa necessidade do perdão, de fazer essa experiência com o amor de Deus. E aí essa festa esse ano, estando um pouquinho mais aberta, é uma possibilidade dos cristãos, de todos irem até esse sacramento para, reconciliados com Deus, possam também fazer esse exercício de reconciliação com tudo que está ao redor, né? Com o mundo, com as pessoas. Então, o senhor, inclusive, é sacerdote, poderia falar também a importância dessa confissão para também nós cristãos, né? Muito além de apenas no sentido da indulgência, mas de sermos transformados também pela misericórdia de Deus. Outra coisa, né? O senhor também, todo domingo está aí no Instagram, rezando desde a misericórdia, né? Tentando propagar um pouquinho da necessidade, né? de uma humanidade que pede essa misericórdia de Deus, mas que também age com misericórdia também. Então, talvez não é nada escondido, mas São Francisco, em diversas partes nos seus escritos, nós já vimos que São Francisco veio num tempo em que a igreja sofria muito, e sofria com grandes pecados, e era sobretudo pecados da igreja, pecados do clero, dos padres, e São Francisco em momento nenhum ele foi contra a igreja, foi contra os padres, tanto é que ele disse que se encontrar um sacerdote, não importa o seu pecado, que ele corre para beijar as suas mãos, porque as suas mãos, embora ele seja pecador, são capazes de trazer até ele o corpo e o sangue de Jesus. Então, São Francisco tem sempre essa relação de filiação com a igreja. Então, não importa o pecado da igreja, não importa o pecado dos padres, mas ele quer experimentar a filiação na misericórdia. Outra coisa também, essa festa do Perdão de Assis, ela aconteceu nesse tempo em que a igreja precisava muito experimentar esse perdão. Aqui não é só para os pecados da igreja, o pecado dos sacerdotes, para o povo de modo em geral. A gente sabe que quando um padre numa comunidade está mal, toda aquela comunidade também vai mal. Quando um padre não consegue, conduzir o seu rebanho como pastor, é claro que o seu rebanho também vai, vamos dizer, por água abaixo. Então, a igreja precisava
talvez dessa nova experiência, desse retomar as fontes, e a nossa fonte é sempre a misericórdia. Então, a festa da misericórdia, ela aconteceu nesse contexto, de uma necessidade da misericórdia, de uma necessidade de experimentar o perdão. Hoje, aproximar-se do sacramento da confissão não é colocar a minha vida, a minha intimidade, diante de uma pessoa que é um sacerdote. É claro que eu contar as minhas intimidades para uma pessoa talvez me cause um pouco de vergonha, mas ali eu estou diante de um sacramento. Aquele sacerdote ali, ele me ouve na pessoa de Jesus Cristo. E o que o sacerdote ouve, ele não ouve para si, ele ouve dentro de um sacramento. Eu posso te dizer que essa é uma graça que nós temos, que os pecados que a gente ouve, talvez tenha alguém que pense, nossa, o padre vai ficar pensando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Desaparece. É por graça, só pode, porque tanta coisa, e até cabeluda que a gente já escutou, mas isso não está na minha cabeça, isso não está nos meus pensamentos, isso passa como vento, porque é Deus que acolheu e foi Deus que absolveu o pecado. Então, ou seja, aproximar da confissão é aproximar-se do próprio Deus. É fazer um exame de consciência, eu errei aqui, eu reconheço o meu erro, reconheço a minha culpa e quero retomar o meu caminho. E quero experimentar a misericórdia, quero experimentar o abraço de Deus, quero experimentar a volta para Deus. E assim, então, a gente se aproxima do sacramento da reconciliação. O próprio nome já diz, reconciliação, ou seja, voltar a conciliar-se com aquilo que não estava bem. Isso é realmente muito forte, principalmente para os nossos tempos, que ainda existe um grande tabu em relação a esse sacramento da confissão, que é algo que realmente, se você vive todo o processo, desde o momento do exame de consciência, né, que começa bem antes, né, até o momento da confissão em si, né, você consegue entender que o padre ali está como um meio, né, para que a graça de Deus passe por ele, né? Eu até partilhei uma vez uma experiência de confissão, que eu passei a tarde toda fazendo exame de consciência, e comecei a anotar no papelzinho, né, porque eu tenho esse costume. Anotei. Quando eu fui e fiz um exame de consciência rezei antes ao Espírito Santo, fiz o exame de consciência, depois rezei uma Ave Maria, e eram várias coisinhas. E aí quando eu cheguei pro padre, até um frade, ele pegou o caderno na minha mão, né, e ficou olhando o que eu tinha anotado, e ele tinha um problema também um pouquinho de audição, e aí, enfim, ele não deixou nem completar, né? Mas eu não saí daquele espaço, por exemplo, com uma consciência pesada, porque eu não falei tudo. É como se eu tivesse, desde o exame de consciência antes, feito aquele processo, e aquilo Deus já tivesse começado a ouvir dali, né? E o padre foi um meio, né? O frei que estava conduzindo a confissão foi um meio para que esta graça e esta misericórdia de Deus viesse até mim, até o momento que ele faz a absolvição, por exemplo, com aquelas palavras muito bonitas, e se mostra, né, que ali é um meio onde a graça de Deus, a misericórdia de Deus passa e chega até nós. Muito profundo, realmente o senhor falando tudo isso, eu fiquei encantado. Isso me fez recordar algumas situações, porque tem gente que escreve os pecados, chega na hora da confissão, não consegue falar, e lê aí, padre, os meus pecados, eu já escrevi, mas confissão não é leitura de pecados, então não é leitura de pecados, é colocar para fora aquilo que está atormentando o coração e a consciência. Sim. Jesus Cristo resumiu toda a lei, toda a escritura em amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Então, ou seja, fazer um bom exame de consciência é examinar a minha relação com Deus, com o próximo, na mesma proporção que eu me relaciono comigo mesmo. Então são esses 3 pontos que te ajudam a fazer uma boa confissão. Com Deus, como estou na minha relação com Ele, na minha oração, na minha filiação, na minha disposição, na minha obediência àquilo que Deus me pede. Depois, na relação com o meu próximo, eu consigo ajudar o outro a ser mais de Deus, consigo ajudar o outro, eu sou pedra de tropeço no caminho do outro. Depois, em relação comigo mesmo, eu me curo, a minha alimentação, como eu cuido de mim mesmo, como eu dedico o meu horário,
o meu tempo para Deus, a minha oração pessoal. Então, se a gente observa esses 3 pontos, que aqueles que Jesus já nos deu, eu acho que a gente consegue fazer uma boa confissão. Olha aí, viu, minha gente? Hashtag, fica as dicas aí para uma boa confissão já. Comprei aí, Inácio, dando aí essas dicas importantíssimas, valiosas para você, né, que nesse dia ou nos próximos dias, ou fora desse tempo, né, do perdão de Assis, procura e deseja, né, fazer essa experiência com a confissão. Mas, Frei, eu só tenho mesmo a agradecer ao Senhor por essa presença aqui com a gente neste momento. Eu espero que venham outras, né, para a gente conversar mais e partilhar um pouco mais dessa nossa vida e missão, ainda mais quando se trata do exemplo deixado pelo nosso querido Pai Francisco, que são tantos. Esse é apenas um dos tantos, né? A gente traz essa festa que nós celebramos hoje, muito importante, com grande valia, mas que é apenas uma, né, de tantas outras experiências que Francisco fez. E só a de hoje, por exemplo, já desabrocha para vários temas. Vamos falar da Virgem Maria presente no meio de tudo isso. Falar da misericórdia no meio de tudo isso, né? Falar da dimensão da fraternidade no meio de tudo isso, enfim, né? Então, a gente poderia aqui destrinchar vários temas a partir desta festa, daria uma série de podcasts para a gente falar sobre esta festa do Perdão de Assis tão valiosa para a gente. Muito obrigado ao Senhor, e eu deixo aqui um espaço. Eu que agradeço. Deixa também sua mensagem aí. Se alguma coisa a gente não falou aqui, fique à vontade, Frei. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar com vocês, você que está acompanhando através do sistema de comunicação da Web Santo Antônio. Para a gente é sempre uma oportunidade e um privilégio. Eu estou aqui desenvolvendo um trabalho que me foi confiado, na verdade vários trabalhos, porque a gente tem muito o que fazer aqui onde eu estou, mas também eu tenho alegria, talvez eu me sinto quase que numa obrigação de partilhar um pouco daquilo que eu vivo. Eu sei que muitos irmãos da UFS que me escrevem, também freiras, frades, que têm o desejo de passar por aqui, ou não puderam, ainda não tiveram experiência. Então, parece que é a obrigação que bateu na minha porta para dizer, mas partilha alguma coisa, divulga alguma coisa. São Francisco é o nosso pai fundador, mas ele não é propriedade nossa, não é nem propriedade do catolicismo. São Francisco hoje é muito buscado por muitos que não são católicos. Isso é muito bonito, porque é um santo que atrai a todos, a todos. Em São Francisco a gente encontra relação com Deus, relação com o próximo, fraternidade, fratelli tutti, relação também consigo mesmo. São Francisco era um pouco maldoso consigo mesmo, porque ele judiava do seu corpo, com jejuns muito prolongados, enfrentava o frio sem muita estrutura, cobertura para o frio, mas enfim, era um homem que sabia aceitar também os limites do seu corpo. Depois nós temos essa festa do perdão, que a gente poderia dizer, mas nasceu com São Francisco, mas nasceu na Porciúncula, mas isso é coisa dos franciscanos. Não, a festa da misericórdia, a festa do perdão de Assis, ela é uma festa para todos, ela é para toda a igreja. Tanto é que hoje ela se estende a todas as igrejas paroquiais e igrejas franciscanas também. Então, seja mais uma experiência do franciscanismo, mais uma experiência de São Francisco que não é propriedade nossa, mas que está aí para todos. E quem quiser também acompanhar conteúdo franciscano, eu estou muito mais presente no Instagram. Então, @fab.ofm. Hoje mesmo eu estou deixando aqui postagens sobre a experiência da misericórdia, do perdão de Assis. Quem quiser acompanhar, seja muito bem-vindo. Ali a gente coloca mais especificamente, quase que diariamente, conteúdo franciscano. Além que você já disse, fez a divulgação, o Frei Roberto, do canal no YouTube, que é Via Franciscana. Eu não tenho nenhum outro interesse com esses meios de comunicação, senão partilhar um pouco da experiência que eu vivo dos lugares santos, sejam da Terra Santa, por onde eu já passei, seja aqui também nos lugares santos franciscanos. Ô Frei, então aproveita essa oportunidade que o Senhor está aí nessa terra tão abençoada para nós franciscanos, tão cara para nós,
A pedir a bênção de São Francisco para todos nós, né, que estamos aqui acompanhando e partilhando um pouco desse dia tão importante para nós, que é o perdão de Assis. Bom, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Amém. Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu olhar para vós e vos dê a paz. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Frei, e a você que acompanhou aqui os nossos podcasts. Fica aí também os canais do Frei, né, para você tá passando agora no GC aqui embaixo, para que você possa acompanhar também e seguir e acompanhar tudo de pertinho. E na próxima segunda nós temos mais podcasts aqui na nossa programação e muita coisa boa na Web Rádio Santo Antônio. Paz e bem. Paz e bem. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.